Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal Giro dos Apps. Meu nome é Emerson Santos, para quem não me conhece. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Sei que faz um tempo que eu não tenho colocado vídeo no canal. É difícil gravar, às vezes pensar no tema, pesquisar, é um pouco difícil. E eu passei por alguns problemas de saúde. Nos últimos 15 dias aí eu tive a influenza, né? E logo depois disso daí eu tive uma infecção na gengiva aqui no dente, no um dente que eu tô tratando. E só segunda-feira agora que eu comecei voltei a falar, né? Hoje é quinta-feira, dia 13. E eu vou estar trazendo para vocês aqui uma matéria do jornal O Correio do Povo, falando, atualizando sobre os números do programa Move Brasil, tá? E aqui traz algumas falas importantes do presidente da Anfávia, né? Que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que pontuou algumas situações ali e que pode estar mudando, pode estar havendo uma mudança agora a partir do mês de agosto, que vai facilitar aí esses últimos 50 dias aí de programa, né? Então eu vou estar pegando aqui, vou estar lendo aqui porque é bastante coisa. Vou estar passando aqui por alguns pontos que eu separei, tá? E vou deixar o link da matéria no final aí para quem quiser ir lá e conferir na íntegra a matéria e dar uma força lá pro Correio do Povo também. E agradecer a eles pela matéria aqui também, tá? Então se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa um like aí, né, no vídeo, para ajudar a gente, compartilha com um amigo que tem interesse nisso daí. E deixa nos comentários aí como é que tá aí a sua situação. Você já conseguiu fazer um financiamento pelo Móvel Brasil? Tem alguns amigos que conseguiram, outros amigos que não conseguiram. Pessoas que me mandaram mensagem no direct, né? Ou no PV do Instagram lá. Então, se você não segue lá, siga lá, é arroba Giro dos Apps. No Instagram também, né? E no TikTok também, arroba Giro dos Apps, tá? Então, vamos lá pra matéria, né? A matéria aqui, ó, a gente tá um pouco atrasado, porque essa matéria foi do dia 7 e hoje já é dia 13, né, de agosto. Mas ela traz algumas informações importantes aqui, né? É, o programa Move Brasil deu algumas esbarradas, né, ali no fornecimento de crédito, né? E o presidente da Anfávia veio falar sobre isso daqui, né? Basicamente, aqui, ó, a direção da Anfávia, né, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, entidade que representa as montadoras, acredita que os nós, aos quais eu falei, todos os problemas burocráticos, né, que esbarrou ali no financiamento, poderão ser desatados nos últimos 50 dias de programa. A exemplo do que aconteceu com o programa Move Caminhões, né? Eu, na minha opinião, acho que o programa Move Táxi e Aplicativo já devia chegar mais completo, né? Mais fluido, porque é um programa que já teve um programa de exemplo anterior, né? Então, tipo assim, as pessoas que movimentaram esse programa, não sei se foram as mesmas que movimentaram o Move Brasil Caminhões, mas eu acredito que o governo devia ter feito um estudo melhor para que não causasse todo esse problema aí, né? Mas o presidente da Anfávia acha que agora que já passou-se por um período de aprendizagem, né? Pode decolar aí o programa e começar a ter muitos financiamentos. Na sexta-feira passada, dia 7, durante a apresentação dos resultados das montadoras relativos ao mês de julho, o presidente da Anfávia, Igor Calvet, comentou que o gargalo na linha de financiamento dos veículos leves não está na disponibilidade de crédito, mas sim na avaliação de riscos e nas garantias, né? Ou seja, aqui a disponibilidade de crédito ela existe, mas só que os bancos estão analisando os contratos como se fossem um contrato normal, né? Como se não tivesse uma garantia, né? Mas aqui, além do veículo como garantia, ainda tem o FGI, né? Que vai garantir até 80% do valor do veículo caso o motorista não pague. É lógico que, da mesma forma, o carro pode ser apreendido e vai ser leiloado para cobrir os custos e o governo vai cobrir ali 80% do que faltar, né? Aí ele citou aqui, ó, que é do rito normal, as instituições financeiras
avaliar o risco de crédito, né? Analisar ali a pontuação no Serasa, tal, ver as inadimplências, né? As pendências ali no seu nome, no Serasa ali, ou protestos, né? E que é o maior gargalo do programa até agora, tá? O volume total de recursos anunciado para o programa foi de 30 bilhões, com B de bola, tá? 30 bi. E até o final do mês de julho, só tinha sido utilizado 2,2 bilhões de dólares, ó, tô viajando. Apenas 7,3%. Basicamente, foi financiado ali cerca de 20 mil veículos, por assim dizer, 22 mil veículos, de 300 mil que era pretendido pelo governo, né? Então você vê o fiasco que é 60 dias basicamente, né? Hoje é dia 13, então dia 19 faz 60 dias que o programa começou a valer, mas só nos últimos 30 dias que realmente conseguiram começar a aprovar financiamentos, né? E também o governo aportou mais 1 bilhão no início deste mês no Fundo Garantidor de Crédito. Então, passou de 30 bilhões para 31 bilhões de reais, né? Então, ele está apostando que isso daí pode destravar o programa e decolar finalmente. Além do risco de crédito, Calvet citou uma situação que chamou de burocrática, já que os bancos das montadoras estão mais acostumados a trabalhar com a modalidade de crédito direto ao consumidor e não em repassar recursos do BNDES, que demanda um sistema próprio de interface com o banco de fomento. É aquilo que a gente falou nos vídeos passados sobre isso daí. A API do banco do BNDES não estava... Os bancos, né, as financeiras, não tinham ainda a API do BNDES. Então, mesmo que quando você era aprovado no Banco do Brasil, ainda demorava ali 15, 20 dias para ser aprovado, para ter a aprovação final ali, né, do BNDES e sair ali o contrato do veículo ali com a nota fiscal, né? Isso exigiu um período de aprendizagem, né, para quem estava vendendo carro. Por isso existe uma certa morosidade, pontuou o presidente da Anfávia. Porém, a linha de crédito que financia a compra de caminhão também demorou para chegar nas transportadoras. É o que eu falei, né? A linha de crédito dos caminhões demorou também para chegar ali nas transportadoras, mas chegou, e o governo deveria ter aprendido com esse programa aqui e lançado o programa Move Brasil, se não fosse lisinho, com pouquíssimas ondulações, né? Vamos dizer assim, ó. Então, ó, no primeiro mês do programa Move Brasil para táxi, basicamente não foi feito nenhuma venda. Isso aqui é o presidente da Anfávia falando. Porque existia também esse aprendizado de como fazer um novo modelo de venda. Então, tem essa questão que ele chama de burocrática, que envolve sistemas e adequações dos sistemas dos bancos, acrescentou o presidente da Anfávia. Então, basicamente a matéria é essa daqui. O que eu queria trazer para vocês são os números, né, dessa matéria, que são os números que essa matéria traz, que é ali até o final do mês de julho, que estava fechando ali basicamente 50 dias de programa, né? Só foram utilizados 7,3% do programa, né? Basicamente ali 2,2 bilhões de reais, ou mais aproximadamente 20 mil veículos, né? 20 a 22 mil veículos que foram utilizados, né? Tirando isso daqui, o que eu queria tratar com vocês também sobre o Move Brasil. É um programa bom? É um programa bom, mas a gente tem que ponderar muito bem antes de comprar um veículo. Eu, por exemplo, no domingo passado agora, Dia dos Pais, quando eu fui sair para trabalhar, né? Eu peguei o aplicativo para sair para trabalhar, a minha conta da Uber estava desativada por duplicidade, né? Tentaram fazer uma nova conta no meu CPF, com um e-mail e um telefone que eu não reconhecia, e eu acabei tendo que não conseguir trabalhar no domingo, né? Porque eu tô bloqueado para mulher na 99, e aí basicamente atualmente a minha renda, o grosso da minha renda vem da Uber, né? Hoje, essa noite, por exemplo, eu fiz R$300 na Uber, R$100 na 99 e R$67 na InDrive. Então,
para vocês verem como que agora a Uber ela é a minha principal fonte de renda nos aplicativos. E aí eu acordei, né, para sair para trabalhar no domingo e simplesmente estava lá, sua conta foi desativada. Aí motivo lá é duplicidade, né? Duplicata. Eu não lembro como é que tava, mas eu vou colocar o print do lado aqui, para que vocês possam ver aí qual foi a notificação que eu recebi. Então eu agendei um horário lá no espaço Uber da Barra Funda, às 14 horas da segunda-feira, e fui até lá para resolver isso daí. Então apresentei apresentei meus documentos lá, né, documento do veículo, tudo, e tinha muitos motoristas lá que estavam lá para resolver o mesmo problema, todos bloqueados por duplicidade, né? Eu acredito que tinha alguns bloqueados por outros motivos, mas a grande maioria era bloqueados por duplicidade. O que eu quero dizer com isso? A gente está pensando em financiar um veículo de 140 mil reais, que é o BYD Dolphin, ou de 120 e poucos, 125, que é o Geely, né? Eu não financiaria o Dolphin Mini, porque ele não pega Electric Pro, e por 13 mil reais, o que é um peido para quem já tá cagado, né? Por 13 mil reais você vai direto no Geely X2 ali, que pelo menos você pega o Electric Pro, né? E é um carro maior também, e mais confortável, eu acredito, né? Então, a gente está falando aí de 124 mil ou 139.900. De toda forma, a gente se endividaria ali em 6 anos ou 5 anos, né? 60 ou 72 vezes. E aí eu fiquei pensando, cara, pensou se eu faço uma conta dessa e de repente eu sou bloqueado? Então a gente tem que pensar bem para fazer essas coisas, porque aí depois a gente vai ter que se adequar ou vai ter que alugar o carro para não ter que devolver, né? Ou então você pode encarar realmente como um aluguel, né? Se der tudo errado, você devolve o carro e vida que segue, né? Mas a maioria dos brasileiros não consegue fazer esse desapego, não. Não consegue encarar o financiamento como se fosse um aluguel. Beleza? Então eu convido vocês a estar pensando, né? Quem não fez ainda o financiamento, que pense bem antes de fazer, se vale a pena mesmo, qual que vai ser o seu plano B caso você seja bloqueado pelos aplicativos, para que a gente não passe sufoco aí mais para frente, né? A gente tá criando uma dívida aí de 6 anos, né? E infelizmente a gente tá sobre esses perigos aí que os aplicativos nos impõem, né? Bloqueio de mulher na 99, desativação de conta na Uber por duplicidade. Na minha opinião, quando bate um CPF já cadastrado lá, já nem devia deixar fazer nada, mano. Já dá lá, ó, esse CPF já tá cadastrado e acabou, entendeu? No máximo ali, não sei se a Uber faz boletim de ocorrência, né? Porque isso daí é roubo de identidade, né, cara? Mas deveria fazer, né? Mas é isso aí, galera. Isso é o que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que eu tenha me feito entender, né? Trouxe aqui algumas atualizações para vocês. O presidente da Anfávia tem bons pressentimentos quanto ao futuro do programa agora nos últimos 50 dias de programa. E ele espera que todo o volume de reserva ali que o governo fez seja utilizado nesses últimos dias agora. Como vocês podem ver, eu tô aqui num canto aqui bem tranquilo. Vou dar uma saída do carro aqui para vocês, para mostrar para vocês aqui o lugar que eu tô. Peraí que esse suportezinho aqui é ruim. Então, um lugarzão top aqui, ó. Parei aqui para apreciar a vista. A coisa show de bola, ó, o local que eu tô aqui, ó. Deixa eu virar aqui a câmera. Ó, tô numa estradinha aqui, um pouco movimentada, apesar de hoje estar bem movimentada. Olha a neblina que tá. Mas é isso aí, galera. Obrigado. Se inscreva no canal, curta, comente, compartilha. E tamo junto. É nóis. Valeu.